Olá, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio aqui diretamente do Instituto Neugor. E hoje, como de sempre, vamos mais uma vez apresentar o nosso Café com o Neugor. Estamos aqui hoje no nosso terceiro episódio com a instrutora de Pilates Maria Augusta. E, obviamente, para você conhecer um pouco mais, eu queria que você falasse, primeiramente, seja bem-vinda, e queria que você falasse a sua formação. Eu me formei em fisioterapia, né, ano passado, terminei a faculdade ano passado, a colação de grau foi esse ano, foi em fevereiro, e o curso de Pilates eu fiz antes de colar grau, né, que tem essa possibilidade, eu fiz em dezembro, são 2 finais de semana, sábado e domingo, né, começa cedinho e vai até o final do dia, assim, mais ou menos, e logo, assim, comecei a entregar currículo, né? Comecei a conhecer algumas clínicas. A gente não morava aqui em Joinville, não morava em São Francisco. E aí comecei a pensar... Mas a faculdade você fez aqui em Joinville? Eu ia e voltava Todos os dias? Todos os dias. Nossa. E aí, o primeiro local que você começou a ser instrutora foi aqui no... Foi aqui, Foi assim, uma coincidência até, né? Porque não tinha o Pilates aqui, né, no passado. E aí, mudando a clínica, né, ter um espaço novo, maior, daí eles decidiram implementar o Pilates aqui. E como o Pedro trabalhava aqui, o Pedro se formou comigo, como ele conhecia, daí ele fazia crescimento de curso. Inclusive, o local que nós estamos gravando aqui é justamente uma sala que é a tua sala hoje. É onde você tem todos os seus alunos. Os horários que tem aqui do Pilates, eles iniciam pela manhã e vão até o fim do dia. Até o final do dia. E aí, quando a gente fala de Pilates, muitas pessoas, elas têm aquele negócio que limita. O Pilates é algo para o sexo mais feminino. Mas a gente já consegue perceber, inclusive aqui no dia a dia da clínica, que muitos homens estão fazendo. Existe muito ainda esse mito de que não, Pilates é só para mulher. Como é que tá desmistificando isso daí de jeito? Então, eu acho que hoje tá se quebrando um pouco esse tabu, esse padrão, assim, sabe? De que, Pilates é só pra mulher, Pilates é só pra idoso, né? O pessoal tem muito na cabeça, assim, né? Principalmente quem não conhece, ou até quem é mais velho, tem essa ideia de que o Pilates é muito fácil. Então, acaba falando que, é só pra mulher, é só pra idoso, é só alongamento, né? Eles trazem muito essas frases prontas, assim, esses clichês, né? Mas a gente, pelo contrário, a gente consegue trabalhar muito fortalecimento. Não é só alongamento, né? Tem mobilidade também, a gente consegue trabalhar muita coisa aqui no Pilates. E muita consciência corporal também, sabe? Porque na academia acontece muito também, principalmente pela carga que as pessoas acabam colocando, às vezes, né? Ele se machucando, né, fazendo de qualquer jeito, então aqui a gente consegue trabalhar muito a consciência corporal. Eu até prefiro, assim, que quando o aluno ele já tem uma calma, assim, fazer o movimento, porque tem aluno que, né, faz muito rápido, assim, e tal, e aqui eu tento fazer eles fazerem um pouco mais consciente, mais devagar, mais controlado, assim, sabe? Então, quando você fala em consciência corporal, é aquela pessoa que você entra na mente dela, vamos dizer assim, para que ela saiba respeitar o que o corpo dela suporta. E aqui o Pilates é basicamente isso, ou essencialmente isso, né? Sim. Porque como você falou, as pessoas elas vêm para alguns movimentos achando que isso aí eu dou conta. E aí quando chega o Pilates só... Até tá embaixo. Acontece muito. E assim, diversas condições. Tipo, tem mulheres... Tem idosas, que, né, mulheres, eu digo, mais novas, adultas, idosas ou idosos, homens mais novos, né, adultos, enfim. Todos os perfis de pessoas, eles, às vezes, tipo, ficam, meu Deus, mas eu não tô conseguindo fazer isso, sabe? Às vezes, né, até tem algumas alunas que são mais novas e elas ficam, tipo, como é que eu não tô conseguindo fazer isso aqui? E aí, às vezes, vem idoso que consegue fazer. E o inverso também é verdadeiro, no inverso também acontece. Então é bem relativo, assim. Claro, se a questão de não só fazer o que é fácil, acontece bastante. Mas é porque no Pilates muitas pessoas observam o movimento e falam assim, isso aí qualquer um faz. E quando chega aqui, a gente vê que, caramba, é muito difícil.
Às vezes eu passo por aqui, eu vejo alguns momentos assim, eu falo, rapaz, eu não sei se eu dou conta não. É porque eu acho que a gente não tem essa noção do quanto o nosso próprio peso pesa. Tá? Tipo assim, até quando a gente vai usar o reformer, quando a gente vai fazer exercício para membro superior, para braço, a gente tem que ficar sempre com a perna suspensa e não baixar com a perna apoiada. E nesses momentos que, tipo, a gente vai focar em membro superior, que a gente vai usar as molas ali para fazer esse exercício de membro superior, a perna também pesa. Mesmo, tipo, ela só estando sem peso nenhum ali, só estando suspensa, sabe? Aí eles percebem que o peso da perna pesa muito, tipo, é difícil assim, estar na bitola. Então, o que era para ser só membro superior acaba se tornando o corpo inteiro. E daí que é essa questão de, tipo, focar lá em superior, mas daí como a perna ficar suspensa, ela também pesa, também gera, né, um esforço. E aí ficam, tipo, Então, eles se surpreendem muito, assim, tá? A questão do Pilates, ele trabalha muito a elasticidade? Sim, com certeza. E aí fica mais fácil para as mulheres que já praticam academia ou para os homens que de repente só fazem musculação? Academia que eu digo porque a mulher gosta muito do aeróbico, né? Então ela tem um trabalho de perna, a mulher tem uma elasticidade melhor que a do homem. Então isso facilita aqui no Pilates? Ou você consegue trabalhar isso no sexo masculino também? Não, dá pra trabalhar, mas é mais difícil, assim, a gente vê que geralmente homem tem mais encurtamento, a umidade também é um pouquinho pior, assim. Sim, Aí são homens, já sabem. E até, eu acho, pelo padrão dos exercícios, né, e também pela questão do homem ficar, tipo, Pilates não, é só pra mulher, sabe? Aí eles vêm pra cá e ficam meio, tipo, sabe? Às vezes até consegue, ou até, tipo, consegue com o sentido de não tentar ainda, mas eles conseguirem. Tipo, eu, por exemplo, vejo que eles conseguem, mas eles não entendem que conseguem, justamente porque eu acho que eles ficam meio receosos mesmo. De fazer certo não é? Acho, às vezes tem um certo preconceito, né? Porque tem muito movimento, assim, de um brinco até, que é bem movimento de bailarina, sabe? Tem uns que a gente vai, leva a mão lá na cabeça e volta, aí faz um time de pé. Então tem vezes que, tipo, eles não fazem por um. Por achar que está afetando a masculinidade. O que não tem nada a ver, né? Obviamente. E a questão das idades. O Pilates hoje poderia ser feito por uma menina de 12 anos, tranquilamente? Ou não? Ou existe um começo, uma idade a começar? Hoje a gente tem visto muito o Pilates voltado para o público infantil. Eu sei uma profissional que ela dá aula só para crianças. Ela tem ela tem esse público, né? Existe uma adaptação dos aparelhos, alguma coisa? Ou são os mesmos aparelhos, mas aí... Então, eu não cheguei a orar assim também, mas o foco, eu acredito que seja no Pilates solo. Então, com os tatames, com as bolas, com as bolinhas tonificadoras, o Magic Circle, os elásticos, sabe? Eu acho que O trabalho diferencial é para ser. desta forma, mas no Pilates... Eu digo isso porque, né, vamos lá, Joinville, cidade da dança, única escola Bolshoi fora da Rússia. Então, assim, eu percebo que, com certeza, pela elasticidade, as bailarinas, talvez muitas delas procurem até o Pilates GTD em Joinville. Agora vai iniciar o festival de dança agora em julho. Muitas meninas fazem Pilates já com 12, 13, 14 anos, que também facilita um pouco na dança. Então, o trabalho é um pouco diferenciado, né? Principalmente para os mais novos, né? Pela questão de entender, né? Porque é outra cabeça, né? Precisa ser, às vezes, mais lúdico também. Então, questão. E também, acho que pela estrutura, pelo tamanho do aparelho, né? Acho que não comportaria, às vezes, uma questão de que... Sim. E também uma questão das molas, também a resistência delas, né? A criança, ela é um pouquinho mais, né? Biologicamente mais tirada. Então, tem tudo isso. E tem essa adaptação também para os idosos? Tem. Isso não é forte hoje no Brasil, Pilates, os idosos fazendo, né? Sim.
Eu acho Eu não digo nem idosos, mas eu acho que ali a partir dos 40 anos, assim, o pessoal já vejo muitas mulheres e muitos homens, casais, né, que chegam aqui no Instituto e fazem Pilates, né? Vem a mulher, vem o homem, e aí, a partir dos 40 anos, o pessoal já... Sim. É que eu acho que também, né, o pessoal fala muito de Pilates para idoso, porque na academia é tudo muito, né, tipo, pesos exorbitantes, assim, enfim, e às vezes, né, acaba tendo receio, assim, né, do idoso fazer. Tipo, é bom sempre ter um acompanhamento, que até ser gente, pode ser mais caro a academia, mas de um idoso. Mas eu acho que isso tá mudando bastante. Porque, na verdade, o Pilates, né, como você sendo instrutora, chegou alguém aqui, né, de 65 anos, você vai estar focado 100% naquela pessoa. Na academia, ela vai ver aquele mundo, vai ver aqueles caras fortes, a menina completamente sarada, ele vai falar, cara, não, eu acho que isso aqui não é para mim, talvez ele não se sinta bem. E aqui num espaço um pouco mais reservado, você consegue dar uma atenção melhor para ele, né? Sim. E aí consegue desenvolver exatamente a musculatura do corpo dele. Vamos lá. Uma aula do Pilates hoje, ela tem um tempo de quanto aqui na clínica hoje? Aqui a gente trabalha de 50 minutos. São 50 minutos e as aulas são o quê? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana? Eu posso escolher? Guta, eu posso fazer todos os dias Pilates? Então, aqui geralmente o pessoal faz de 1 a 2 vezes na semana. 3 vezes na semana é bem difícil, assim, sabe? E aí, geralmente intercalam também, que é tipo, segunda e quarta, terça e quinta, sabe? Mas pode escolher uma vez, 2. Eu geralmente percebo, assim, indico, né, fazer 2 vezes na semana, e percebo que quem faz 2 vezes na semana traz um feedback muito melhor, sabe? E quem faz 2 vezes na semana, quando falta uma vez, e daí só vai fazer uma semana depois, me traz esse feedback, me relata que sentiu falta, sabe? Que já, tipo, tá se sentindo um pouco mais travado, sabe? Já traz algumas dificuldades, assim. Então, eles percebem. Quem faz 2 vezes na semana percebe muito que se falta uma vez, ou, tipo, se faz só uma vez na semana, já dá pra sentir, tipo, a diferença, assim, sabe? Principalmente agora nas férias de julho, né? Então, sei lá, a mulher que veio aqui no dia 5 de julho, depois ela só vai voltar no dia 20. Nossa, ela já volta, pega um pouco mais travada até, porque ficou muito tempo sem fazer. Se um casal viesse aqui hoje do Instituto, eu quero fazer Pilates, eu e minha esposa, eu, Lucy, as 2 pessoas, e aí... Juntas, pode ficar juntas. Teríamos... Menos a gente suporta 2 pessoas por horário. Então são 2 pessoas por horário, dá pra fazer aqui. Tem 2 amigas, vamos fazer Pilates lá no Instituto Final 4. Você consegue atender as 2 e... Recentemente, uma mudou de horário pra fazer do outro horário, porque a amiga ia começar e elas queriam fazer juntas. Porque daí acho que eles gostam também por causa dessa placa, né? Que 2 pessoas se conhecem e aí conversam. Às vezes mais conversam que fazem exercício. Mas respeitam meio a professora, a escultora, com certeza. E pro Instituto, pro funcionamento do Instituto, a gente sabe que é de extrema importância ter o Pilates dentro de uma clínica como nós temos aqui. E o espaço aqui é um espaço completamente agradável. Eu vou pedir para você deixar o seu Instagram, que lá também tem diversas dicas, algumas coisinhas lá. Então, o Instagram da Guta está aqui embaixo, para você que está em casa, né? E queria que você deixasse um recado final, recomendando o Pilates para várias mulheres e principalmente para vários homens. Então... muitas pessoas, né, já estão aqui comigo há um tempinho, né, e como eu falei, eles me trazem muitos feedbacks positivos, né, falando e mencionando o quanto se sentem mais dispostos, né, quantas dores diminuíram, né, esses dias até uma aluna minha, no final da aula, encostou no chão e ficou, meu Deus do céu, uma greguinha, eu tô encostando a mão no chão. Então, a gente vê que tem um resultado muito positivo e, né, a gente consegue fazer as coisas do dia a dia, assim, com mais disposição. A amplitude de movimento melhora, alongamento, força e, principalmente, a consciência corporal. Foi o que eu falei no começo. Perfeito. De segunda a sexta você tá aqui ou aos sábados também? Eu estou de segunda a quinta. Mas vou abrir a minha agenda para sexta-feira também. Aí, viu? Fica a dica para você. Então, aqui embaixo
tá? O Instagram da doutora Guta, da Instrutora Guta e também do Instituto Neocor. Então, você está aqui de segunda a quinta, mas já está abrindo a agenda para sexta-feira. Casais, atenção, Pilates, tá certo? Quero te agradecer, né, por tempo disponibilizado, o nosso terceiro episódio aqui em mais um Café com Neocor.